Uma vez, então, realizada todas as análises que nós fizemos até aqui, se torna possível, claro que eu fui falando ao longo das aulas um pouquinho sobre as possibilidades de medidas, mas eu quis trazer uma aula específica só para dar exemplos de medidas mitigadoras e compensatórias que podem ser consideradas diante das análises realizadas. Só uma revisão de conceito, né? Já trouxe em outras aulas, mas só para a gente relembrar. Então, o que são as medidas mitigadoras? São aquelas que a gente utiliza para reduzir o dano. Então, são ações e projetos que visam reduzir ou anular os impactos negativos gerados por um empreendimento. Nós vamos trazer vários exemplos aqui. E medidas compensatórias já seriam aquela ideia de reparar o irreparável. Então, é irreparável, eu não vou conseguir mitigar. Então, o que a gente tenta? Compensar aquela população, aquele entorno que está sofrendo aquele impacto devido àquele objeto ali que a gente está em análise. Então, a gente tenta compensar com outras medidas possíveis e necessárias naquele entorno. Então, são ações que visam compensar os impactos que não podem ser totalmente mitigados, geralmente através de investimentos em infraestrutura ou serviços de mobilidade ou em outras áreas ou modalidades. Mas é isso, assim, é a tentativa, então já sabe que não vai conseguir anular ou minimizar aquele impacto, então tenta alguma forma de compensá-lo. Possíveis medidas para impacto sobre a mobilidade urbana, né? Então, eu tentei segregar nas possíveis formas que a gente tem, então, relativas às medidas de projeto, né, do objeto, e relativas ao entorno. Então, quanto ao projeto, né, trago aqui os exemplos de uma casa, né, aqui um hotel, na verdade, com uma área interna já de circulação, e aqui uma empresa com docas, né? Como são as medidas que a gente pode fazer já em projeto, para o próprio projeto já mitigar os impactos? Porque normalmente há uma confusão muito grande com esses conceitos e as pessoas pensam que as medidas são só no sistema viário, é só na vizinhança. Mas um projeto bem feito, ele consegue já mitigar boa parte dos impactos. Então, quais são o tipo de soluções que a gente pode ter, né? Então, soluções de embarque e desembarque para passageiros internas ao lote. Como eu dei exemplo aqui, né? Um hotel, considerando aqui o hotel, tem uma área, então, provavelmente aqui na via, né? Teria só uma guia rebaixada para eles acessarem, e aí tem uma área interna para o embarque e desembarque. Ninguém vai parar na via, ninguém vai ficar descarregando mala na calçada. Então, esse impacto é todo mitigado por uma solução de projeto, ok? Soluções de movimentação de carga também, então manobras, operações de carga e descarga, todas realizadas internas ao lote. Isso é uma forma de mitigar esse impacto. Imagina se uma área dessa tivesse cada uma dessas docas aqui uma saída direta. Primeiro que os veículos ali já teriam que ficar manobrando todo na via pública, ou para entrar de ré, né? Nesse caso aqui da doca tem que entrar de ré, e aí teriam menos impacto na hora da saída. Mas a gente precisa pensar, então, numa solução de projeto, no caso, quando possível, para uma circulação e manobra interna desses veículos, não causando impacto para os vizinhos, para o sistema viário lindeiro. Bem como soluções para estacionamento de veículos, seja de veículos leves, chega de veículos pesados, a gente consegue saber da demanda, né, por meio dos cálculos, e aí, digamos que a gente entendeu a logística de uma empresa de cargas. E nós sabemos que ela tem uma capacidade de acomodar, de realizar operações de carga e descarga de 5 veículos ao mesmo tempo. Só que diante da análise de geração, conclui-se que vai chegar a 10 veículos ao mesmo tempo. Então a gente já sabe que tem uma demanda de 5 locais de estacionamento, de 5 espaços de estacionamento, para conseguir comportar aqueles veículos internamente ao lote. Senão, onde que esses veículos vão parar? Na rua. E aí já estreitam a pista, já mudam completamente a característica de circulação do sistema viário. Então, uma forma de mitigar é ter essas áreas internas ao lote. As soluções para contenções de fila também. Um exemplo muito, pelo menos aqui na realidade do município onde eu sou mais habituada a essas análises, são os drive-thrus. E aí, a gente já é um serviço que nós sabemos, então, ali que tem o tempo de atendimento
E ele precisaria, a partir desse tempo de atendimento, de uma área de acomodação para os veículos internas ao lote. Quando a capacidade de atendimento é menor do que a demanda de chegada, quando tem mais atendimento, né, o pessoal quer mais comprar do que a velocidade que consegue ser atendido, às vezes a fila fica para a rua, os veículos ficam todos parados em uma pista de circulação. Então, se já se sabe que vai haver necessidade de contenção de fila, o projeto tem que ser feito, calculado para contenção dessa fila internamente ao lote, não é mesmo? Então, bem como outro exemplo, né, nós fizemos ali a análise da escola. Escola é outra questão. Normalmente, onde tem uma escola próximo, os pais, né, os responsáveis param em fila dupla, se não tem uma área própria para tal, param em fila dupla para fazer as operações de embarque e desembarque. Então, são coisas solucionáveis, problemas solucionáveis só com definições de projeto, com considerações em projeto. Também, quanto à localização dos acessos, há como fazer essa análise quanto à possibilidade de reduzir conflitos com o sistema viário e melhorar as condições de acessibilidade, né, de visibilidade, perdão. Então, se você, por exemplo, tem um trecho curvo, se você consegue localizar o seu acesso o mais longe possível do trecho curvo, você vai garantir que os veículos tenham mais segurança ao realizar a manobra de entrada e mais visibilidade ao realizar a manobra de saída. Tudo consideração que diminui e praticamente, né, mitiga, zera o impacto a partir de medidas de projeto. E, claro, que o projeto ele tem que ser proporcional à capacidade do entorno de absorver aquele impacto, sem prejudicar o coletivo. É esse o objetivo. Então, a gente consegue, já na concepção de projeto, resolver boa parte dos problemas. Quando só as adequações, né, internas, ou quando não foi possível, ou quando só as internas não forem capazes de mitigar todo o impacto gerado, que esse impacto ele for muito significativo no sistema, não muito, né, mas se ele for significativo, quando houver um impacto no sistema viário do entorno, uma das possibilidades de medida são as readequações viárias, que podem funcionar como, né? Então, desde a abertura de faixa adicional de circulação, quando, né, por exemplo, temos duas aproximações, então às vezes vai ser necessária uma faixa a mais, é uma possível medida. Obras de infraestrutura também, que adequam o sistema viário às demandas necessárias, né, para a circulação. Então, pode haver a necessidade de implantação de uma rotatória, quando a gente entender que são necessárias as conversões à esquerda, que todos os movimentos precisam ser permitidos. E aí, às vezes, se houver, né, condições geométricas para tal, propor a implantação de uma rotatória, ampliação de canteiro com área, por exemplo, para conseguir ter proteção para o pedestre para realizar a travessia. Também, às vezes, pode ser necessário supressão de canteiro, por exemplo, para a execução de uma faixa adicional ou para a execução de uma ciclovia, né, como exemplo ali. Intervenções de meio-fio e calçada, por exemplo, esse avanço aqui, né? Então, para melhorar a segurança do pedestre, fez-se o avanço da calçada e aí, então, uma operação realizada aqui por meio de meio-fio e calçada. Adequações de raio de giro, né? Aqui é o exemplo do transporte coletivo precisando fazer uma conversão por meio de canteiro central. Aqui o projeto é realizado para conseguir comportar essa demanda. Então, esses são exemplos de medidas de readequações viárias. Também podem ser necessárias readequações de acessibilidade, por exemplo, que podem ser propostas. Então, a implantação de rampas na calçada, correção de rampas que já existem, mas são inadequadas, instalação de piso tátil onde ele não existe e ele seria benéfico para as condições de acessibilidade do entorno. Adequações nos tamanhos das calçadas em projetos de maior dimensão, vale muito tentar pensar, aí no caso, né, junto ao poder público, que é quem responde sobre isso, mas às vezes até o próprio empreendimento, quando ele tiver uma quadra inteira, que ele possa ser recuado para conseguir aumentar a calçada, todas essas são possíveis medidas mitigadoras e compensatórias. Também podem ser propostas a execução e adequações de sinalização viária. Então, por exemplo, implantação de proibição de estacionamento, demarcação de faixa adicional, como nós demos exemplo, né, de uma faixa que precisasse ser implantada num sistema que só com sinalização viária fosse possível. Repintura de sinalização existente, às vezes num local que vai implantar um empreendimento,
era um local de antes de baixa demanda, então a sinalização está quase que inexistente e agora precisa ser implantada nova. Implantação de faixa de pedestres, onde nós, por exemplo, fizemos as análises das rotas dos pedestres, onde vai haver um ponto conflitivo que demanda tal implantação, pode caber como medida. Pode ser que seja necessário, já até falei anteriormente também em outras aulas, inversão de sentido de circulação da via, reforço de sinalização, enfim, são formas de medidas relacionadas à sinalização viária. Quanto a tecnologias voltadas à mobilidade, é outra possibilidade. Então, assim, a implantação de sistema de gestão de tráfego inteligente, por exemplo, com a implantação de sensores, utilização de tecnologia com inteligência artificial. Dentro, por exemplo, de um empreendimento, né, que quer tentar mitigar com as viagens, que entendeu que pode ser que as pessoas acabam vindo com veículos, uma única pessoa, cada pessoa com um veículo. Então, pode fazer um sistema, um aplicativo de incentivo ao compartilhamento de transporte, né? Um sistema de caronas. São inúmeras, isso aqui eu só estou trazendo alguns exemplos. Quanto à modernização de interseções, né? Então, que nós falamos lá dos sistemas atuados, né? Então, pode haver implantação de sistemas atuados, pode haver atualização do sistema utilizado no controle semafórico, digamos que vai ser implantado num entorno onde hoje é possível, né, e o sistema é mantido com uma configuração muito antiga, com equipamentos antigos, mas agora vai ser implantado esse empreendimento que vai exigir mais do sistema, com necessidade de adequação. Então, caberia como uma medida ou compensatória, né, ou mitigadora ou compensatória, uma atualização do sistema semafórico. Implantação de semáforos para pedestres e ciclistas também, tipo, isso é uma questão que está sendo recentemente muito difundida, mas antigamente pode ser que você está implantando um empreendimento em um local que não contava com isso. Então, uma possível medida mitigadora é a adequação para tornar esses modos de transportes mais sustentáveis, mais atrativos. Colocação, né, de área de espera para pedestre, reorganização do tráfego, enfim. Também, quando a velocidade é um problema, quando as condições locais demonstram que a velocidade é ou pode ser um problema, a gente pode propor, então, a medidas de acalmia de tráfego, né, tipo traffic calming, implantação de redutores de velocidade, tecnologias para detecção de velocidade, né, e aviso aos motoristas, também redução da velocidade permitida na via. Todas essas são medidas que podem melhorar as condições de circulação do entorno. E tem medidas que podem ser as mais estruturantes, assim, como a execução de interligação viária faltante, né? Pode ser o projeto ou projeto e execução, enfim. Doação de faixas de terra para abertura de via, onde há diretriz ou onde a abertura da via fosse minimizar os impactos gerados. Doação ou execução de projetos e soluções de mobilidade também são formas. Quanto ao transporte coletivo, né, e o transporte cicloviário, é possível fazer a doação, instalação ou reformas de abrigos para pontos de ônibus, adequação de acessibilidade nas rotas de circulação do empreendimento até o ponto de ônibus, execução também de acessibilidade nos pontos de ônibus, execução de projetos ou projeto e execução de ciclovias, ciclofaixas, enfim. São inúmeras as possibilidades e tudo vai depender, a definição das medidas mitigadoras e compensatórias vão depender das análises anteriormente realizadas, seja as análises de desempenho, que vão nos mostrar em números, sejam as análises também das gerações realizadas focadas em cada um dos empreendimentos no contexto local, como que aquele local está preparado ou não para receber aquela dada demanda. Então, né, aqui nós trouxemos alguns exemplos de medidas mitigadoras e compensatórias, como medidas no próprio projeto do objeto, readequações viárias, readequações de acessibilidade, execução e adequação de sinalização viária, implantação de tecnologias voltadas à mobilidade, modernização de interseções, medidas de acalmia e redução de velocidade, medidas estruturantes, incentivo ao transporte coletivo e cicloviário, enfim, e não se
limita isso. É possível que em cada contexto tenham muitas outras medidas a serem propostas, mas eu trago aqui uma ideia, uma noção geral, para que vocês saibam mais ou menos de onde partir. Muito obrigada!